Muitas indagações surgem quando nos questionamos sobre por que Judas Iscariotes traiu Jesus, e as mais variadas respostas têm sido dadas. Alguns sustentam que Judas não aceitou o caráter espiritual do reino estabelecido por Jesus, tentando forçá-lo a assumir seu poder, declarando-se publicamente como Messias no sentido nacionalista, visando governar a nação. Outros sugerem que ele estava tentando proteger Jesus de suas próprias pretensões messiânicas, como se fosse um amigo tentando proteger o outro. Há também quem afirme que Judas traiu Jesus motivado por suas ambições frustradas de participar de um futuro governo terreno estabelecido pelo Messias. Quando percebeu que isso não aconteceria, diante dos anúncios de morte iminente de Jesus, resolveu trair o Senhor com seu orgulho ferido. Alguns defendem que Judas Iscariotes era uma pessoa simplesmente impotente diante do papel que lhe havia sido determinado, quase o eximindo da culpa de ter traído Jesus. Na verdade, alguns o isentam totalmente dessa culpa, chegando a elegê-lo como um tipo de santo ou herói que acabou sendo salvo no final. Antes de entendermos por que Judas traiu Jesus, precisamos considerar como os textos bíblicos o designam. Sem hesitação, os escritores bíblicos o chamam de ladrão, traidor e alguém que foi instrumento nas mãos do diabo. João 6:70 e 71. Jesus o menciona como o filho da perdição. João 17:12. No ato da traição, sem dúvida, estavam inclusos os traços de seu caráter reprovado, como ambição, frustração, egoísmo, avareza, cobiça e orgulho. Todas essas sinistras características convergiam na terrível impenitência daquele traidor. Embora Judas estivesse aparentemente próximo de Jesus, na realidade, havia uma distância tão grande entre eles. Ele nunca creu no Senhor. João 6,64. Sua máxima devoção foi apenas enxergá-lo como um professor. Mateus 26:25. O pastor William Hendrickson, em seu comentário do Novo Testamento, observa que entre o coração egoísta de Judas e o coração infinitamente generoso de Jesus havia um abismo tão imenso. Judas teria que implorar ao Senhor que lhe outorgasse a graça da regeneração e a plena renovação, pedido que o traidor perversamente se negou a fazer, ou teria que oferecer sua colaboração para se ver livre de Jesus. Diante de toda essa impiedade, surge naturalmente uma dúvida: poderia ele ter agido de maneira diferente? Essa dúvida nos leva ao próximo ponto que precisamos considerar. A resposta para essa pergunta precisa ser entendida sob dois aspectos: a soberania divina e a responsabilidade humana. Além de tudo que foi dito sobre o caráter de Judas Iscariotes, também é verdade que no Antigo Testamento encontramos profecias sobre a pessoa que haveria de trair Jesus Cristo e o próprio ato da traição, e o Novo Testamento revela que Judas Iscariotes foi essa pessoa. Jesus mencionou tais profecias ao dizer: o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Lucas 22:22. Jesus está afirmando que tudo o que lhe ocorreu, inclusive sua traição, prisão e morte, está de acordo com o decreto eterno de Deus. Se o versículo terminasse aqui, alguém poderia tentar advogar a inocência de Judas diante da soberania de Deus, mas isso não acontece. Na mesma frase em que Jesus aponta para os decretos eternos de Deus revelados nas Escrituras, ele também destaca claramente a responsabilidade humana. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Lucas 22:22. O texto em Mateus ainda acrescenta algo mais: bom seria para esse homem se não tivesse nascido. Mateus 26:24. A culpa de Judas foi tão grande que a única maneira de não ter sido culpado seria se ele não tivesse nascido. Mas ele nasceu, traiu Jesus, e as Escrituras foram cumpridas. Mesmo que seja difícil entender, a verdade bíblica é que Deus é soberano, e o homem é responsável. A soberania de Deus e a responsabilidade humana andam juntas nas Escrituras. Podemos dizer que Judas agiu livremente dentro de sua depravação. Ele foi tão livre quanto pôde ser dentro do que sua natureza caída lhe possibilitava. Por sua própria ignorância, ele resolveu não reconhecer um ato de adoração sincera. João 12:4 e 5. Por sua própria escolha, ele resolveu roubar os recursos que lhe haviam sido confiados. João 12:6. E, por sua própria responsabilidade, foi capaz de trair Jesus. Portanto, a predestinação divina, em relação a tudo que ocorreu, não privou Judas Iscariotes de um caminho de arrependimento, apenas o confirmou em seu próprio caminho mau e perverso. O pecador não pode culpar a predestinação divina por sua condenação ao inferno,
mas sim sua própria vida de pecado. Romanos 9, 19 e 20. Judas estava tão consciente de sua atitude que, mesmo ouvindo de Jesus as duras palavras sobre a pessoa que o trairia, ele não desistiu de seu plano. Com uma assombrosa hipocrisia, ele ainda teve a disfarçatez de perguntar: porventura sou eu, Rabi? Mateus 26, 25. Portanto, Jesus foi traído porque assim foi determinado por Deus desde a eternidade, e Judas o traiu porque foi uma pessoa perversa. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal para não perder mais conteúdos envolventes como este.